1988. Warren Buffett tinha 58 anos e acabara de tomar uma das decisões mais controversas da sua carreira. Enquanto Wall Street ria da sua cara, ele investiu 1 bilhão e 300 milhões de dólares numa única empresa que todos consideravam ultrapassada e sem futuro. Os especialistas chamaram-no de louco. As revistas financeiras escreveram artigos zombando da queda do oráculo de Omaha. Mas Buffett tinha uma regra, uma única regra de investimento que ele aplicava religiosamente desde os 20 anos. Uma regra tão simples que uma criança de 8 anos conseguiria entender, mas tão poderosa que transformou um jovem vendedor de jornais num homem de 120 bilhões de dólares. Essa empresa sem futuro era a Coca-Cola. E hoje, 35 anos depois, esse investimento vale mais de 25 bilhões de dólares. Um retorno de 1.900%. Você está prestes a descobrir essa regra secreta que Buffett jamais quebrou em 70 anos de investimentos. E mais importante, como aplicá-la na sua vida a partir de hoje para transformar qualquer quantia, mesmo que sejam apenas R$ 100, numa fortuna que seus bisnetos agradecerão. A regra que os ricos conhecem e os pobres ignoram. Warren Buffett tem uma obsessão que beira a loucura. Ele só investe em negócios que uma criança conseguiria explicar para outra criança. Enquanto você perde noites de sono tentando decifrar gráficos complexos, análises técnicas incompreensíveis e relatórios financeiros de 500 páginas, o homem mais rico do mundo aplica uma regra tão básica que te fará questionar por que complicou tanto a sua vida financeira. A regra de Buffett é devastadoramente simples. Nunca invista em algo que você não entende completamente. Parece óbvio? Então por que 90% dos investidores brasileiros fazem exatamente o contrário? Por que você comprou aquelas ações de tecnologia que nem sabe direito o que a empresa faz? Por que investiu naquela criptomoeda com nome esquisito só porque o influencer disse que ia explodir? Buffett chama isso de círculo de competência. Imagine um círculo desenhado no chão. Dentro dele estão todos os negócios que você realmente entende. Fora dele estão as apostas disfarçadas de investimentos. Buffett passou 70 anos expandindo seu círculo milímetro por milímetro, nunca pulando para fora dele por ganância ou pressa. Resultado? Jamais teve um ano com perdas superiores a 10%. Você, por outro lado, vive pulando de galho em galho como um macaco financeiro. Hoje é day trade, amanhã é swing trade. Semana que vem são opções, mês que vem é forex. Buffett ri disso e diz: diversificação é proteção contra a ignorância. Para quem sabe o que está fazendo, ela não serve para nada. Enquanto você diversifica por medo, ele concentra por conhecimento. A diferença brutal é que Buffett investe como se fosse dono do negócio pelo resto da vida. Porque, na verdade, é exatamente isso que ele é. Quando compra ações da Apple, ele não está tradando, está comprando um pedacinho da Apple para sempre. Você compra ações como se fossem bilhetes de loteria com prazo de validade. Quer um exemplo prático? Buffett investiu na See's Candies em 1972 por 25 milhões de dólares. Uma fábrica de doces simples que qualquer pessoa entende. Compra açúcar, chocolate e amendoim, faz doces gostosos, vende por um preço justo. Desde então, essa empresa já gerou mais de 2 bilhões de dólares em lucros. 2 bilhões de uma fábrica de doces que uma criança entende. Enquanto isso, você fica hipnotizado por empresas de inteligência artificial, biotecnologia, realidade virtual e outras tecnologias que nem os próprios CEOs sabem direito como funcionam. Buffett olha para isso e pergunta: se eu não consigo explicar como essa empresa ganha dinheiro para minha neta de 5 anos, por que diabos eu investiria nela? A obsessão dele por simplicidade não é limitação intelectual, é disciplina financeira.
Buffett poderia entender qualquer negócio do mundo se quisesse, mas ele sabe que entender superficialmente é a receita para o desastre. Por isso, prefere ser expert em refrigerantes, seguros e bancos do que amador em tudo. Essa regra também explica por que Buffett evitou a bolha das .com nos anos 90. Enquanto investidores espertos perdiam fortunas em empresas que vendiam comida de cachorro online, Buffett continuou comprando ações de empresas tradicionais que vendem produtos reais para pessoas reais. Foi chamado de ultrapassado e dinossauro. 2 anos depois, quando a bolha estourou, ele estava rindo no banco. A lição mais dolorosa. Você provavelmente sabe muito mais sobre o negócio onde trabalha do que sobre qualquer ação que já comprou. Se trabalha numa padaria, entende de pão, margem de lucro, fornecedores, sazonalidade. Mas na hora de investir, ignora completamente esse conhecimento e vai comprar ações de mineradoras na Austrália porque leu num blog que commodities vão subir. Os erros mortais que destroem seu patrimônio. O primeiro erro que está matando suas finanças é confundir investimento com apostas. Buffett diz que o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Você é impaciente, quer ficar rico em 6 meses, não em 6 anos. Por isso, transforma investimentos em cassino e depois reclama que o jogo é manipulado. Vamos fazer as contas da sua impaciência. Se você tivesse comprado ações do Magazine Luiza em 2009 por R$ 2 e segurado até 2021, teria multiplicado seu dinheiro por 45 vezes. Mas você não segurou, né? Vendeu quando subiu 20% achando que era esperto, ou vendeu quando caiu 10% com medo de perder mais. O segundo erro mortal é seguir dicas de especialistas que nunca ficaram ricos investindo. Você paga assinatura para receber recomendações de analistas que ganham R$ 3.000 por mês, dando conselhos sobre como ficar milionário. É como pedir dicas de dieta para alguém que pesa 150 quilos. Buffett nunca vendeu uma assinatura, nunca deu curso, nunca prometeu multiplicar seu dinheiro em 90 dias. A matemática da ignorância é brutal. 90% dos fundos de investimento não conseguem bater o índice Bovespa. 90%. Isso significa que você, pagando taxas caras para profissionais, tem mais chance de ganhar menos dinheiro do que se comprasse um ETF do Bovespa e esquecesse que existe. Mas seu ego não aceita algo tão simples. Então, você prefere pagar caro para perder dinheiro de forma sofisticada. O terceiro erro é não entender que volatilidade não é risco. Volatilidade é oportunidade. Quando a Petrobras caiu de R$ 40 para R$ 10 durante a Operação Lava Jato, você vendeu desesperado. Buffett teria comprado mais. Por quê? Porque o preço do petróleo não despencou junto. A demanda mundial por energia não desapareceu. O que mudou foi o humor do mercado, não o valor real da empresa. Buffett tem uma frase que deveria estar tatuada na sua testa. Seja ganancioso quando outros estão com medo, e tenha medo quando outros estão gananciosos. Você faz exatamente o contrário. Compra quando todo mundo está comprando, preços altos, e vende quando todo mundo está vendendo, preços baixos. É como fazer compras no shopping no Natal e fugir das liquidações pós-feriado. O quarto erro é acreditar que precisa de muito dinheiro para começar. Buffett comprou sua primeira ação aos 11 anos, com $114. Hoje isso seria menos de R$ 2.000. Se ele tivesse esperado ter dinheiro suficiente, teria perdido 70 anos de capitalização. Você fica esperando sobrar 5.000, 10.000, 20.000 reais para começar de verdade. Enquanto isso, a inflação devora seus sonhos. A desculpa favorita dos perdedores financeiros é: não tenho dinheiro para investir.
Mentira. Você tem dinheiro para cerveja, Netflix, delivery, celular novo todo ano, mas não tem R$ 100 por mês para investir. Suas prioridades estão invertidas. Buffett cortou gastos supérfluos a vida inteira para ter mais dinheiro para investir. Aos 93 anos, ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. O quinto erro é buscar atalhos e fórmulas mágicas. Você quer a estratégia secreta, o método infalível, a técnica dos milionários. Buffett usa a mesma estratégia há 70 anos. Compra empresas excelentes quando estão baratas e segura para sempre. Não existe segredo, não existe atalho, não existe fórmula mágica. Existe trabalho duro, paciência e disciplina. A verdade que ninguém quer ouvir é que você sabota suas próprias finanças por preguiça intelectual. É mais fácil seguir dicas do YouTube do que estudar demonstrações financeiras. É mais emocionante apostar em ações da moda do que comprar empresas sólidas e chatas. É mais gratificante instantaneamente gastar dinheiro do que investi-lo para o futuro. O oitavo erro é não ter uma filosofia de investimento. Buffett tem princípios claros que nunca quebra, mesmo quando está perdendo dinheiro no curto prazo. Você muda de estratégia toda semana. Segunda-feira é buy and hold, terça-feira é day trade, quarta-feira é análise técnica. Sem filosofia consistente, você é apenas uma folha ao vento do mercado financeiro. O nono erro fatal é investir dinheiro que você vai precisar nos próximos 2 anos. Buffett só investe dinheiro que pode ficar parado por décadas. Você investe o dinheiro do aluguel, da faculdade dos filhos, da emergência médica. Quando a vida aperta, é obrigado a vender no pior momento possível. É como plantar uma árvore e arrancar a muda todo mês para ver se as raízes estão crescendo. A fórmula infalível para multiplicar seu dinheiro. A primeira estratégia prática que Buffett aplicaria se começasse do zero hoje no Brasil seria ridiculamente simples. Identificar empresas que existirão daqui a 20 anos vendendo os mesmos produtos. Abra sua geladeira agora. Coca-Cola, Ambev, Nestlé, Unilever, essas empresas estarão aqui quando seus netos nascerem. Buffett compraria essas ações toda vez que o mercado entrasse em pânico e as vendesse com desconto. A segunda estratégia é a regra dos 10% mensais. Não 10% de lucro, 10% da sua renda para investimentos. Se você ganha R$3.000, R$300 vira um investimento obrigatório como conta de luz. Não é negociável, não é opcional, não depende de sobrar dinheiro. Buffett fazia isso quando ganhava $35 por semana entregando jornais. Para implementar isso na prática, use a técnica que Buffett chama de pagamento automático para o futuro. Configure um débito automático que saia todo dia 5 e compre cotas de um ETF diversificado. Você nem vai sentir falta desse dinheiro porque sai antes de você ter tempo de gastá-lo em bobagens. Em 10 anos, essa quantia insignificante terá se multiplicado espetacularmente. A terceira estratégia é o que Buffett chama de análise de botequim. Se você não consegue explicar por que uma empresa é um bom investimento para o seu vizinho em 3 frases simples, não invista. A Petrobras extrai petróleo, refina e vende combustível. Lucro garantido enquanto existirem carros. O Itaú empresta dinheiro cobrando juros mais altos do que paga aos correntistas. Matemática básica de 500 anos. A quarta estratégia revolucionária é nunca vender suas melhores ações. Buffett comprou ações da Coca-Cola há 35 anos e nunca vendeu uma única ação. Por quê? Porque a empresa continua crescendo, continua pagando dividendos maiores todo ano, continua sendo uma máquina de fazer dinheiro. Vender seria interromper a 8ª maravilha do mundo, os juros compostos. Vamos fazer uma simulação brutal. Se você tivesse investido R$1.000 por mês no Itaú durante os últimos 20 anos, mesmo com todas as crises, teria mais de R$1.200.000 hoje. R$1.200.000.
com apenas R$ 1.000 mensais. Isso é menos do que muita gente gasta em supérfluos. A diferença entre rico e pobre não é quanto ganha, é quanto investe. A quinta estratégia é usar crises como oportunidades de ouro. Quando todo mundo está vendendo em pânico, Buffett está comprando em liquidação. Durante a crise de 2008, enquanto investidores saltavam pela janela, ele investiu US$ 5 bilhões no Goldman Sachs e 3 bilhões na General Electric. Resultado: lucros astronômicos quando o mercado se recuperou. Para aplicar isso no Brasil, mantenha sempre uma reserva de emergência equivalente a 6 meses de gastos numa conta separada. Quando o Bovespa cair mais de 20% em qualquer crise futura, e vai cair, sempre cai, use parte dessa reserva para comprar ações de qualidade com desconto. É como fazer compras numa liquidação, onde tudo está com 80% de desconto. A sexta estratégia é reinvestir todos os dividendos automaticamente. Quando a Vale pagar R$ 2 de dividendo por ação, não gaste esse dinheiro, compre mais ações da Vale. Quando o Itaú distribuir lucros, compre mais ações do Itaú. Esse processo de reinvestimento acelera exponencialmente o crescimento do seu patrimônio através do poder dos juros compostos. A sétima estratégia que Buffett usaria no Brasil é focar em empresas que se beneficiam do crescimento populacional. Bancos, supermercados, empresas de saneamento, concessionárias de energia. Quanto mais gente nascendo, mais clientes essas empresas terão. É matemática demográfica. Enquanto a população brasileira crescer, essas empresas crescerão junto. A oitava e mais poderosa estratégia é começar hoje, não amanhã. Buffett sempre diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Cada mês que você adia é um mês a menos de capitalização. Se você tem 20 anos e investe R$ 200 mensais até os 65 anos, numa aplicação que rende 8% ao ano, terá mais de R$ 1.800.000. Se esperar até os 30 para começar, terá apenas R$ 700.000. Procrastinação custa mais de R$ 1 milhão. Pare de procurar desculpas, pare de esperar o momento perfeito, pare de buscar estratégias complexas. Abra uma conta numa corretora hoje ainda. Configure um investimento automático mensal e comece a aplicar a única regra que transformou Buffett no homem mais rico do mundo. Sua aposentadoria, seus filhos e seu futuro o agradecerão para sempre essa decisão que você pode tomar nos próximos 5 minutos.